Fala pessoas, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo porque eu quero dividir algumas percepções minhas dos recentes eventos e, ao mesmo tempo, chegar de novo mais uma constatação de que a astrologia é um negócio que, cara, é impressionante a capacidade que essa ferramenta tem de perceber as coisas e de ajudar a gente a ser melhor por causa das coisas que estão acontecendo e que podem acontecer. E ao mesmo tempo eu falo às vezes que o conhecimento é simultaneamente uma bênção e uma maldição. Uma maldição porque quando a gente percebe algumas coisas, a gente observa algumas coisas no mapa e a gente literalmente fica com as mãos amarradas porque a gente não pode fazer nada. Às vezes a coisa acontece com uma pessoa que não quer saber, que ela não quer mudar, ela não quer fazer coisas diferentes e a gente está vendo que está indo para um caminho que não é legal. Ou acontece coisas no sentido mundial, como aconteceu recentemente. E a gente vê isso de forma antecipada. Então, para mim e para alguns colegas, né, algumas colegas e colegas, isso gera uma energia interna, uma certa angústia, sabe? Uma certa dificuldade assim energética de lidar com as situações. Eu tô falando isso para vocês porque o ano passado eu fiz uma live, como sempre faço aqui, para falar sobre os eventos astrológicos importantes que acontecem ao longo do ano, e eu fiz uma live lá em outubro para falar sobre o eclipse que aconteceu em Escorpião, eclipse solar em Escorpião, que aconteceu no dia 25 de outubro. E eu fiz uma análise daquele eclipse com as tendências que tem ali. Inclusive eu vou deixar o vídeo inteirinho aqui na descrição para vocês poderem assistir depois, e também aqui no card, vou deixar em algum lugar. E eu também fiz o mapa de astrocartografia daquele evento. Na astrocartografia você pega o mapa natal de um evento e você posiciona ele sobre o globo para ver as posições que tem ali, tá? Onde que as linhas planetárias passam ali. E nessa semana, refletindo muito sobre o que tem acontecido lá na Turquia e sobre várias outras coisas que têm acontecido no nível mundial, que depois a gente fala mais sobre isso, eu resgatei aquele vídeo lá e eu cheguei nesse trecho aqui. Vou recortar esse pedaço aqui e vou deixar para vocês assistirem. Plutão em Escorpião, como fala sobre morte, devastação, fala tudo sobre coisas que estão escondidas, tudo debaixo da terra. A gente pode falar de coisas do sentido de terremotos, de vulcões, que isso eu vou falar já já para vocês. E também a gente vai falar de questões atômicas, né? Eu tenho visto muitos colegas falando sobre isso, do potencial, do risco que a gente corre de um conflito de escala, um conflito nuclear. Talvez não seja em larga escala, né, em escala mundial, mas vai afetar o mundo inteiro, né, de um jeito ou de outro. Quem é familiarizado com as histórias do Chico Xavier tem aquela história lá da data limite, né? E que se passasse da data limite, a gente entrava um processo de regeneração do planeta. Só que é exatamente o meu ponto que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Regeneração como? Porque regeneração não é um negócio que fala, você vai daqui para lá e bacana. Não, cara, tem um processo aí, né? Quem que morre, quem que fica, quem que se transforma, quem que não, né? Vai ser melhor a gente passar para a próxima fase ou a gente tem que ficar, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, é uma fase muito importante, é muito intenso, e essa ativação aqui pelo eclipse pode trazer alguns reflexos muito intensos e não muito longe. Como eu vou mostrar para vocês aqui no mapa da astrocartografia do eclipse, vocês vão ver que a sombra do eclipse, vou até pôr aqui já para vocês verem. É esse aqui. Ó, esse aqui é o mapa, esse aqui é a astrocartografia do eclipse. Quem não sabe que é astrocartografia, a gente pega a gente pega um mapa natal e projeta em cima do globo terrestre e dá esse montão de linha aí. Cada linha tem um significado, cada linha tem uma coisa importante, né? Então, quando a gente vai aproximar aqui, ó, para a gente saber como que isso vai mexer com as coisas, a gente tem que procurar
a linha dos planetas que estão participando desse eclipse e ver onde eles passam. O que quer dizer que na hora que eles estiverem passando ali, aquele ambiente, aquele setor do planeta vai ser bem movimentado. Então, quando eu vou aproximar aqui, ó, o que a gente tem de... O que a gente está falando agora? De Marte e de Plutão, certo? Então, eu vou aproximar aqui e eu vou ver que a linha de Plutão, ó, eu tenho uma linha de Plutão que sai daqui e desce para cá, ó. O que quer dizer que essa área aqui ela pode ser bastante afetada por energia do eclipse. E olha o que eu tenho aqui do lado, ó. Ucrânia. Bem aqui do lado, né? Outra coisa que é importante, que é preocupante, é que o segundo regente do eclipse tá aqui, ó, Marte. E tem uma linha dele que passa aqui, ó. Então, essa região central aqui dessa imagem, que pega o leste europeu aqui, é um pedaço aqui que tem aqui, ó, Kiev tá bem no meio do caminho, cara. Aqui fica muito ruim. Então tem um pedaço da União Soviética, tem aqui o finalzinho da Suécia, a Alemanha, a Romênia, ó, a Turquia tá no meio do caminho também, Turquia aqui, né? Pega um pedacinho da Grécia mais para baixo também. Então toda essa região aqui, ó, é uma região que está muito sensível, está muito suscetível à energia desse eclipse. Então, com isso aqui, a gente consegue pensar no seguinte: a gente tem. Naquela época, quando eu fiz o vídeo, eu estava muito mais preocupado com a situação da Ucrânia com a Rússia, de alguma guerra acontecer de maior escala, que ainda não estamos livres disso, o negócio pode acontecer. Mas também com as questões nucleares e tudo mais, né? Nunca me ocorreu falar efetivamente sobre um eclipse ou sobre um vulcão. Eclipse não, um terremoto ou um vulcão acontecendo naquela região, porque o que estava em evidência era outra coisa. Então, quando você olha essa linha de Plutão, como passou no vídeo, passando em cima da Turquia, mas em cima da Turquia, e a 100 quilômetros, né, um pouco mais de 100 quilômetros ali da cidade que foi mais afetada pelo terremoto, que é... Bom, agora eu não vou conseguir pronunciar, mas enfim. Você fica até assustado, né? Ontem, na hora que eu estava assistindo o vídeo e eu vi a linha passando ali, me deu até um ataque cardíaco. Então, eu fico pensando algumas coisas, né? A primeira delas é que você tem a astrologia, ela serve como indicações de possíveis eventos. A gente não sabe o que vai acontecer. Podia ter sido um vulcão, podia ter sido uma crise financeira, podia ter sido uma guerra, podia ter sido um terremoto, podia ter sido mais uma doença, podia ter sido um monte de coisa. Então a gente não sabe, a gente pode ter ideia qual é a característica do evento, em qual setor pode acontecer. E isso, quando a gente transporta para um mapa natal, é muito importante, porque eu ouço com muita frequência as pessoas dizendo: eu tenho medo de fazer as previsões. Cara, não dá pra... Tem medo por quê? Ela acha que alguém vai falar: olha, você vai morrer, você vai bater o carro, alguém vai morrer. Cara, não é desse jeito, né? A gente não consegue ser perfeitamente pontual num tipo de acontecimento. Cara, se alguém tá falando que vai acontecer isso com você, desconfia, porque não dá, porque cada planeta, cada signo tem um montão de características. A gente não consegue ser exatamente pontual com o que vai acontecer. Mas a gente consegue ter uma ideia de qual é a cara do evento e onde isso pode acontecer, o que pode trazer para você várias ferramentas para lidar com as possíveis situações. Não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que você pode lidar com aquilo. Então é importante fazer as previsões de uma maneira séria, objetiva, refletindo, abrindo a mente e tentando buscar soluções para as possíveis crises e, ao mesmo tempo, também melhores atuações para pegar e aproveitar as coisas positivas. Então tem os dois lados acontecendo. Então vai fazer suas previsões, é importante. Agora, com essa questão do terremoto, você pode falar: pô, Nando, mas o que a gente vai fazer com relação a um terremoto? Cara, não dá, porque a gente não sabe qual que é a preparação até espiritual daquele lugar, daquele evento, daquelas pessoas. Estão falando aí que vai passar de 100 mil mortos o negócio, né? Então, cara, isso não é...
que a gente ia falar? Ia ligar lá pra galera de onde passa a faixa de Plutão inteirinho, né? No globo inteiro, ia ligar para todo mundo, cara, evacua a cidade aí. Não é assim que funciona, né? Então, a gente tem que olhar para essas coisas e ver o que pode vir de melhor. Se é que pode vir melhor alguma coisa. E na verdade, hoje, agora há pouco, eu estava refletindo sobre isso e eu pensei no que pode vir de melhor. É nessas horas, é nessas horas que a gente costuma ver o melhor da humanidade. Você vê pessoas se movimentando do mundo inteiro para ir até lá para ajudar de alguma forma naquela catástrofe. E então você vê as pessoas se sacrificando, as pessoas sem dormir, com fome, sabe? Lá fazendo de tudo que pode para ajudar, tentar resgatar uma vida, sabe? Isso é incrível. E ao mesmo tempo, olha como isso é incrível, ao mesmo tempo é o lado positivo e o lado negativo de Plutão acontecendo ao mesmo tempo. O Plutão é o destruidor e ao mesmo tempo ele traz essa capacidade de mostrar qual que é a verdadeira força, qual a verdadeira essência de uma pessoa. E isso a gente está falando da humanidade como um geral. E meu pensamento é, por que a gente não pode ser assim mais vezes? Ou por mais tempo? Por que a gente sempre acaba esbarrando em coisas que não são legais, que são... Bom, vocês sabem, né? Tem um lado do ser humano que é ridiculamente mesquinho, né? Por exemplo, eu vi um post hoje, fake news, né? Tem gente criando post falso para ganhar like, meu, de cachorro salvando a dona ou de alguém que sobreviveu de um tal jeito. E é tudo mentira, cara. Por que a pessoa faz isso? Eu lembro um tempo atrás, quando teve um acidente lá em Brumadinho, que a galera tava mandando doações, e doações inclusive financeiras e de alimentos e de roupas, e tinha gente roubando isso, cara. Tinha gente roubando dinheiro de doação. Às vezes é difícil, às vezes é difícil viver com essas coisas. Eu queria entender o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso, sabe? Enfim, o eclipse ainda está vigente, mas provavelmente já acabou a intensidade, porque lembra que ele alcança seu pico 3 meses depois da ativação, que foi dia 25 de outubro. Então, 25 de dezembro é um mês, 25 de novembro é um mês, 25 de dezembro são 2 meses, 25 de janeiro são 3 meses. O eclipse o evento foi agora, né? Faz, sei lá, 5, 6 dias e foi um pouquinho depois do pico do eclipse. Então agora essa energia começa a diminuir, porém a gente ainda tem um outro eclipse acontecendo, ainda tem essa energia acontecendo do eclipse que aconteceu dia 8 de novembro. Então tem algumas coisas ainda que podem acontecer e eu sinceramente eu não olhei para ver onde que pode acontecer tais coisas que a gente já tem preocupação suficiente agora. Mas enfim, é bom ficar atento, certo? Então tá. Esse foi o vídeo. Beijo.